Capítulo 2, Beldade de Elder. Shu Feng não era realmente da família Shu, ele era o filho adotado por Shu Yuan, a quinta pessoa mais velha da família Shu. Isso causava ao Shu Feng ser deixado de lado e ser humilhado desde pequeno. Se não fosse pela proteção de Shu Yuan, ele já teria sido chutado para fora da família Shu. Por causa disso, Shu Feng era muito grato a Shu Yuan, e jurou se tornar o orgulho de Shu Yuan e recuperar sua honra. 5 anos atrás, Shu Feng tinha exatamente 10 anos de idade e aquela era a melhor idade para treinar artes marciais. Ele daquela época tinha muitas expectativas em relação aos treinos, porque ele sentia que o tempo para provar a ele mesmo tinha chegado. Entretanto, ele nunca tinha imaginado que depois de entrar na escola Dragão Ejar por um mês, um raio iria cair em seu corpo e entrar em seu dantian. De primeira, Shu Feng até pensou que fosse boa sorte, porque quando ele começou a treinar, sua velocidade de aprimoramento era espantosa. Em 2 meses, ele alcançou o 2 graus nível do domínio espiritual. Aquela velocidade era completamente anormal, e por causa disso, Shu Feng não se atrevia a falar isso para ninguém, então ele escondia sua força e continuava a treinar. Mas o bom cenário não durou muito tempo. Justo quando Shu Feng pensou que ele se tornou um gênio, uma mudança aconteceu em seu corpo. Por causa dessa mudança, isso fez com que sua cultivação parasse e não avançasse mais, e ele foi rotulado de ter o mais horrível talento latente de toda a sua geração. BZZ. Naquele momento, a erva espiritual santa nas mãos de Shu Feng estava sendo refinada e absorvida pelo seu dantian. Sua velocidade de refinamento era extremamente rápida e excedia o senso comum. Normalmente, com a força de Shu Feng, isso deveria pelo menos levar um mês para refinar a erva espiritual santa. Entretanto, olhando para isso agora, já estava metade refinado em apenas pouco tempo, e o dantian de Shu Feng, que parecia uma caverna sem fim, também tinha um sentimento de estar cheio. BZZ. De repente, uma luz flutuou sobre a mão de Shu Feng e a outra metade da erva espiritual santa instantaneamente desapareceu. Também, ao mesmo tempo, tudo mudou no dantian de Shu Feng. As 9 bestas de luz se entreteceram umas com as outras. Elas estavam se movendo apressadamente, e estavam atualmente se condensando. Finalmente, tornarão-se um objeto como uma pílula. Depois da pílula se formar, infinita energia espiritual surgiu dela como um banho morno no corpo de Shu Feng. Muito pouco tempo depois, ela penetrou seu corpo inteiro. Shu Feng de repente abre seus olhos, e continham traços de luzes neles. Uma indescritível expressão cai em seu rosto. Eu consegui? Depois de 5 anos, eu finalmente consegui. Shu Feng estava incomparavelmente alegre. Ele pulou da cama, e andou em círculos. Ele media seu corpo. Na jornada da cultivação marcial, os domínios conhecidos eram os seguintes: espiritual, origem, profundo e paraíso. Esses eram os 4 grandes domínios, e cada domínio estava dividido em 9 níveis. O 1 grau nível do domínio espiritual. O principal objetivo dele é de treinar o corpo físico com métodos especiais, e para aumentar a força. Mas depois de alcançar o 2 graus nível do domínio espiritual, deve-se usar meios para condensar energia espiritual. Apenas pessoas que com sucesso condensaram sua energia espiritual em seus dantian podem verdadeiramente começar suas jornadas na cultivação marcial. O corpo de Shu Feng mudou e isso o fez incapaz de condensar energia espiritual. O raio divino em seu dantian era como 9 selvagens e famintas bestas. A energia espiritual que Shu Feng condensava era sempre engolida por aquele raio divino. Mas ele não desistia. Isso foi porque ele descobriu que mesmo que o raio divino engolia sua energia espiritual, havia um limite. Desde que ele mantivesse o fornecimento de energia espiritual em seu dantian, ele poderia enchê-lo um dia. E hoje, ele finalmente conseguiu. Esse é um sentimento realmente forte. Infinita quantidade de energia espiritual está surgindo em meu corpo, como se estivesse indo para atravessar meu corpo. Esse sentimento era impensável para Shu Feng.
Ele nunca poderia ter imaginado que o raio divino iria diretamente se condensar em uma pílula e ocupar um lugar no Dantian. A energia que o raio divino estava expelindo era muito densa e isso era além da imaginação. Ele sabia que mesmo com seus 5 anos de cultivação sem parar, ele não poderia condensar uma energia espiritual tão forte como dessa maneira. A razão do porquê ele podia era por causa do raio divino. Bzz. Mas naquele mesmo momento, o corpo de Shu Feng de repente se tornou rígido, e sua expressão também mudou bastante. O raio divino estava mudando. Seu poder instantaneamente aumentou severas vezes, e ele repentinamente avançou novamente e pisou no 4 graus nível do domínio espiritual. Terão os tempos difíceis terminados e os bons tempos vieram. Shu Feng firmemente agarrou seus punhos e ele sentiu que o poder explosivo em seu corpo fazia valer a pena os 5 anos de sofrimento. Repentinamente e continuamente avançando 2 níveis, o método inexplicável de ser tornar forte finalmente retornou. Ele usou um severo olhar para analisar a direção da corte interna e resmungou: Shu Gen, eu irei levar sua erva espiritual santa. O recrutamento dos discípulos da Escola Dragão Ejar apenas acontecia uma vez ao ano e toda vez, durava por 10 dias. Depois de 10 dias, o exame anual de discípulos internos começaria. Desta vez, Shu Feng, que estava em silêncio por 5 anos, iria também participar. O local do exame era um grande palácio subterrâneo. Na entrada principal do palácio subterrâneo, o número de pessoas eram como oceanos e montanhas, eram certamente em volta de 10.000 pessoas. A maior parte estava no 3 graus nível do domínio espiritual porque todo mundo sabia que o exame para discípulo interno requeria uma pessoa de estar pelo menos no 3 graus nível do domínio espiritual para passar. Entretanto, havia também uma pequena porção de discípulos no 2 graus nível, e eles queriam tentar passar no meio da confusão. Havia pessoas assim todos os anos, mas a maioria deles terminava com fracasso. O que valia a pena mencionar era que havia uma pequena porção de 4 graus níveis lá. Eles não eram pessoas medíocres que treinavam devagar, e de fato, alguns deles eram até gênios. Eles intencionalmente esperavam até que estivessem no 4 graus nível do domínio espiritual antes de participar no exame de discípulos internos. A razão? Pela recompensa. Quando alguém alcançava o 3 graus nível, eles apenas podiam começar a treinar habilidades marciais. Habilidades marciais eram fortes métodos de ataques. Não apenas eles podiam exibir completamente força, eles podiam também fazer pessoas ganharem poder que excediam os limites de seus corpos. Por causa disso, habilidades marciais eram muito valiosas, e até mesmo Puldarussas famílias ricas, que existem por gerações, não as têm. Essa era a razão pela qual todo tipo de família tinha que mandar sua geração jovem em várias escolas para cultivação. Em cada escola, há uma grande quantidade de habilidades marciais, e na escola Dragão Ejar, assim que você se torna um discípulo da corte interna, você pode começar a cultivar as habilidades marciais. Habilidades marciais eram também divididas em Rex, e do mais fraco ao mais forte havia 9 Rex. Na corte interna, o melhor livro de habilidade marcial era apenas um de 3 graus Rec. Mas, no exame anual de discípulos interno, a pessoa que passar irá receber um livro de habilidade marcial de 4 graus Rec. Era por isso que essas pessoas preferiam treinar na corte externa e não entrar na corte interna. Era pelo livro de habilidade marcial de 4 graus Rec. Olhe, aquele não é Yang Qianyu. Ah, é realmente ele. Ele já está no 4 graus nível do Rec espiritual na idade de 13 anos. Parece que o primeiro colocado nesse exame será ele. No oceano de pessoas, um jovem rapaz chamou a atenção das pessoas. Para ser mais preciso, era um garoto. Havia dezenas de milhares de discípulos na corte externa e a maioria deles eram personagens desconhecidos. Entretanto, as figuras focais que as pessoas prestavam atenção eram principalmente gênios, e Yang Qianyu era um deles. Isso não pode ser. Não importa quanta aptidão Yang Qianyu tem, ele é, no final, uma criança. Será muito difícil para ele ficar em primeiro.
Existem muitos talentos desconhecidos na escola Dragão Ejar, e algumas vezes os gênios podem não conseguir bater um medíocre. Por exemplo, aquele do Aniljuan. Outro discípulo da corte externa apontou com os dedos para um frio jovem rapaz. Aquela pessoa era chamada do Aniljuan. Ele tem estado na escola Dragão Ejar por 6 anos e ele era também um personagem desconhecido. Mas alguns meses atrás, ele inesperadamente venceu um discípulo interno que estava no 4 graus nível do domínio espiritual. Por causa disso, seu nome foi propagado e ele se tornou um personagem focal da corte externa. Silêncio. De repente, um alto e claro som ecoou. Olhando para a fonte, todos não podiam ajudar apenas olharem fixamente brancos. Eles viram uma dúzia ou mais de silhuetas aparecerem no alto da plataforma no salão. A maioria deles idosos, pessoas velhas, e eles eram elders da corte externa. Mas não apenas o líder era jovem, ela era ainda uma linda mulher. A mulher estava usando um vestido vermelho colado no corpo e isso esboçava suas curvas fascinantes. Especialmente abaixo do vestido, havia 2 pernas brancas como a neve, e podia-se dizer que elas eram perfeitas. Não apenas seu corpo era atrativo, sua aparência era também extremamente amável. Com olhos redondos, lábios vermelhos, e um rosto oval, como o rosto de um lobo. Ela era a famosa linda elder da escola Dragão Ejar, Suru. Suru era uma personagem classe top. Ela entrou na escola Dragão Ejar com 10 anos de idade, entrou na corte interna na idade de 12, e se tornou um discípulo núcleo na idade de 15. Mas logo quando todos estavam otimistas e pensaram que ela iria se tornar o discípulo da escola Dragão Ejar número 1, ela repentinamente se tornou uma elder. Ninguém tinha a exata informação sobre essa mudança, e até hoje, isso era um mistério e era discutido entusiasticamente pelas pessoas. É Suru. Ela não era para ser supostamente uma elder na corte interna. Porque ela veio para a corte externa. Com a aparição de Suru, todos os discípulos homens abriram suas bocas e então babaram. Os discípulos da corte externa eram bastante jovens. A maior parte deles eram adolescentes e alguns até crianças. Para eles naquela idade, uma mulher madura como Suru tinha o maior charme. Suru não tinha o ar dos outros elders como ela sorria charmosamente em direção à multidão e disse gentilmente, as regras do exame são muito simples. Entrar no portão atrás de mim e sair pelo outro portão. Com isso, vocês passam no exame. A única diferença é que a primeira pessoa que passar irá ganhar o livro de habilidade de 4 graus REC. Vocês não podem ter isso nem na corte interna. Mas algo valioso de ser mencionado é que a pessoa que for primeira esse ano irá ganhar uma recompensa especial. Dependendo da perspectiva de alguns, essa recompensa pode ser mais valiosa que a anterior. Depois de dizer isso, Suru intencionalmente estendeu a entonação. O ar encantador preencheu todo o salão.